Oi, gente. Tô aqui de novo com um tema agora que vamos sair um pouquinho fora daquela legislação que a gente viu, né? A gente vai falar agora sobre a sistematização da assistência de enfermagem, tema gigante, né? É claro que daria aulas e aulas, né? Quem fez a faculdade, né? São muitas aulas sobre isso, mas a gente vai focar exatamente só no que cai em concurso, tá? É impossível decorar todos os diagnósticos, por exemplo, né? Definido por cada grupo maior. São muitos, né? Mas a gente vai destacar o que é mais importante e, pelo bom senso, a gente vai classificando também os grupos, tá? Vem aqui comigo para o slide. Primeiramente, a sistematização do processo de enfermagem, ela é muito maior do que o próprio processo de enfermagem. Deixa eu pegar minha caneta de volta. O processo de enfermagem, ele é um pedaço da sistematização, tá? Deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Pronto. Então, a sistematização, ela envolve todo um conjunto de ações, ambientes, profissionais, enfim. E dentro da sistematização está o próprio processo de enfermagem, né? Que é o que exatamente? Um instrumento metodológico, ele vai orientar, ele vai guiar o cuidado profissional de enfermagem e a documentação, o registro também, ele vai colaborar com o padrão do registro, né? Para que cada um não registre uma forma muito diferente da outra, tá? E ele é baseado em quê? Olha, isso daqui eu jurava que não ia cair na prova, mas eu encontrei uma questão sobre isso daqui. É baseado na pessoa, na saúde, no ambiente e na enfermagem. Vamos ver como é que isso caiu em prova. Ao desenvolver o processo de enfermagem, o enfermeiro necessita compreender a articulação dos conceitos ditos como metaparadigmas, ou seja, em que se baseia a assistência da enfermagem. Ele pediu exatamente o que a gente acabou de ver. Se baseia na pessoa, em todos, né, em todos os aspectos que envolvem a pessoa, a família, etc., na saúde, no ambiente em que ela está, né, conceito super antigo, o ambiente na questão da enfermagem, e quando aqui cita enfermagem, quer dizer as práticas, a qualidade da assistência e tudo mais. Então, a questão do FCC, ela pediu exatamente só quais são, tá? Exatamente para explicar cada item desse aqui, não caiu em prova ainda. Aqui, ó, letra C. O processo de enfermagem, ele vem evoluindo, né? Ele não começou do jeito que tá, porque atualmente é a COFEI 358 de 2009 que regulamenta para nós. Então ele foi evoluindo ou se modificando de acordo com as nossas necessidades, tá? E são 3 etapas que interessam para nós. Primeiramente, em 79, Wanda Horta, né, que vai descrever o processo de enfermagem um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Depois veio a regulamentação do COFEN já, só que era 272 de 2002, que foi revogada pela 358 de 2009, que é o que nós utilizamos atualmente. Então, a questão da Wanda Horta, quando ela fazia essa descrição, é parecido com o que a gente tem hoje e o que diferencia é aqui, ó. Então, o histórico, né, ganhou um nome um pouco diferente, o diagnóstico também tem, né? A avaliação aqui era prognóstico, aqui tem a evolução, a gente tem outro nome, mas o plano assistencial, que seria a própria prescrição de enfermagem, ela descreve em 2 etapas, por isso que ela tem 6, tá? Quando falar em Wanda Horta, 6 etapas, tá? Então, ela descreve o plano assistencial global, uma coisa mais a longo prazo. E a prescrição de enfermagem pontual diária, que a gente apraza, que o enfermeiro apraza e a equipe checa, tá? Então, essa é a diferença basicamente do nosso, tá? Então, a 358, que revogou a 272, rege a nossa sistematização, nosso processo de enfermagem, né, especificamente. Ele deve ser de que modo? Deliberado e sistematizado, não é sistemático aqui, não é até sério, mas é sistematizado, né? Sistematizado. Em todos os ambientes públicos ou privados. Atente para isso, tá? Pode ser que caia numa questão que ambiente público ou privado não precise, e assim por diante. Ocorreu o cuidado de enfermagem, o processo de enfermagem vai estar presente. Com a seguinte peculiaridade: consulta de enfermagem vai ser o processo de enfermagem nesses serviços ambulatoriais, domicílios, etc. Veja só, né? Essa banca aqui, esse instituto, a OCP, é predileto por perguntar qual é a resolução ou a lei que trata um determinado assunto. Então, por causa dessa banca, vai ter assuntos que vale a pena você decorar o número mesmo, tá? Então, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que dispõe sobre a SAI, que a gente acabou de ver, é qual? 358.
Veja, difícil, né, decorar o que é cada um dessas, né? Então, decore as principais. A SAI, a sonda vesical de demora, e a legislação que rege a nossa profissão e assim por diante, tá bom? Letra B. Outra, FCC. A FCC tem umas questões mais pensantes, assim, né? A resolução COFEI 358, de tanto você fazer, você vai gravar. Dispõe que o processo de enfermagem, realizado por instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, corresponde a quê? A gente acabou de ver. Ao planejamento? O planejamento é uma fase, né? Ao acolhimento? Não. A coleta de dados também faz parte da fase. A triagem? Não. Então, o nome dado nesses ambientes é consulta de enfermagem, conforme está na letra C. Agora, a 358/2009, a resolução COFEN, que é o que nós utilizamos atualmente, ela tem agora 5 fases, não mais 6, tá? Então, vai desde, né, a coleta de dados, que está inclusa, né, o histórico, o exame físico, etc., o diagnóstico, depois o planejamento, a implementação e a avaliação. Só que essas fases não são, assim, tão separadas, né? Elas se relacionam o tempo inteiro, né? Ela vai para frente e para trás, porque é feita uma reavaliação constante, né? Não é nada congelado. Então, elas se relacionam o tempo todo. Veja como está escrito na própria legislação, ela é interrelacionada, interdependente e recorrente. Por que interdependente? Você vai implementar o que você planejou, você vai planejar o que você diagnosticou e assim por diante, tá? Uma depende da outra. E ao mesmo tempo, o que você diagnostica vai ser a base para o seu planejamento, tudo junto, tá? Separação assim é só questão didática e na parte do registro também. Outra questão. De acordo com a resolução 358, quando você fizer a questão, fala em voz alta que você vai gravar esse número. O processo de enfermagem é estruturado nas etapas. Ele quer saber só as etapas, ó. Tá? Então, coleta de dados de enfermagem. Vamos voltar aqui, ó. Coleta de dados, que compreende o histórico de enfermagem, também o exame físico, tá? O diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação. Essa já é a resposta. As outras faz uma confusão, na verdade, né? Altera a ordem, inclusive, porque aqui ele já colocou na ordem, tá? Ó, mistura a consulta de enfermagem no meio, a documentação nem é fase, então é isso que ele vai fazendo, tem que decorar 5 fases. Coleta, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, tá? Outra questão, da mesma banca. Sobre os aspectos da SAI e do processo de enfermagem, assinale a alternativa correta. O COFEN estabelece normas e diretrizes sobre a SAI e a implementação dos processos de enfermagem no serviço público, mas não fala do privado? Errado, né? Isso lá no artigo 1 já falava, público ou privado. Tem ação da enfermagem, o processo de enfermagem deve existir. É um processo deliberado, sistemático, contínuo de verificação de mudanças na resposta à família, pessoa, família, coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, consiste na fase 5 do processo de enfermagem, denominado avaliação de enfermagem, só o processo 5? Né? O processo 5 chama isso, mas é só o processo 5? Vamos ver as demais. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais, o processo de enfermagem é denominado atendimento? Não, é consulta, né? Consulta de enfermagem. O processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas, ok? Que são interdependentes entre si, ok? E a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações de intervenções de enfermagem que serão realizadas em um dado momento refere-se à etapa 4. Vamos ver aqui, ó. Processo deliberado, sistemático e contínuo de mudanças. Mudanças, olha só. Fase 5 é a última fase, você vai avaliar, tá? Se você vai avaliar, é nessa última fase que você vai avaliar para voltar ao planejamento, para voltar ao diagnóstico, tá bom? As outras estão erradas. Próxima questão. Vamos falar das fases, né, do processo de enfermagem. Falar só o que interessa, tá, gente? É muito grande esse assunto, a gente vai focar só no que interessa. A primeira fase é a coleta de dados, que fala da anamnese do exame físico. É um processo, sim, sistemático, contínuo. É privativo do enfermeiro? Não, tá? A equipe inteira pode participar desse processo. Para que ela serve? Obter informações sobre a pessoa, a família ou coletividade humana e sobre suas respostas, né? Então, e essas informações, elas são constantemente alimentadas, não é uma coisa congelada. O padrão de resposta da pessoa vai mudando e essas informações continuam sendo importantes. Essas alterações são importantes constar no prontuário.
Vamos ver como é que caiu na prova. O exame físico consiste no levantamento das condições globais do cliente para buscar informações para subsidiar a assistência. Sobre as técnicas do exame físico e os possíveis achados, assinale a alternativa correta. Deve ser realizado sempre no sentido céfalo-podal, independentemente da situação do paciente. Foi nessa parte que está errada, né? Às vezes, né, a parte da anamnese e do exame físico, ela é muito focada, né? O paciente interna com uma coisa exatamente específica, sei lá, um procedimento lá, sei lá, até estético, quando a enfermagem participa, um procedimento lá no dedo, enfim, vai ter informações que não interessam constar, né? Você não interessa olhar o couro cabeludo, por exemplo, né? Céfalo-podal, da cabeça aos pés. Dependendo do que a pessoa for fazer, internar para algum procedimento, vai ter exame físico que não interessa, vai ter observações que não interessam. Então você vai se fazer focado, às vezes inteiro, às vezes focado, tem que ser de acordo com o seu interesse. Então, por causa dessa observação independentemente, ela tá errada, tá? No exame do pescoço, é necessário atentar-se para contraturas, glândula tireoide e linfonodos palpáveis, tá? Vamos ver as demais. A avaliação da cabeça e pescoço, utilizam-se técnicas de inspeção e percussão, não, né? Você vai percutir o pescoço para quê, né? Percutir é bater, né? Com o dedo, um dedo sobre o outro. Durante a ausculta, é possível auscultar sons normais, como os ruídos adventícios, já vamos parar por aqui, ruídos adventícios já são ruídos anormais, tá? A alternativa está errada. E no exame físico do abdômen, é necessário primeiramente a percussão, pois a realização da ausculta e a palpação pode interferir nos sons observados. Na verdade, primeiro vai auscultar, porque a percussão sim é que vai atrapalhar na ausculta. Então, essa daqui está certo. No exame do pescoço é necessário atentar-se para contraturas, glândula tireoide e linfonodos, tá? Agora vamos para a segunda fase, o diagnóstico. O diagnóstico sim é privativo do enfermeiro. Primeira fase não é, segunda fase sim, tá? Vai pegar tudo aquilo que você coletou de dados, seja do exame físico, seja da entrevista, né? E vai juntar para elaborar os diagnósticos. Da sua cabeça? Não, existe instrumento já para isso, né? A partir do diagnóstico é que vai ser feita a prescrição de enfermagem em outra fase, tá? Vai ser a avaliação clínica dos dados. Aqueles dados todos vão fazer um sentido, vão virar um diagnóstico. Então, você vai interpretar e agrupar os dados que você coletou na primeira fase, com tomada de decisão, tá? Por isso que é privativo do enfermeiro também. Vai ser base para as ações ou intervenções próximas que serão feitas com o paciente. Repetir aqui sem querer, privativo do enfermeiro. O que a gente usa aqui no Brasil? NANDA, tá? A NANDA é o livro que nós utilizamos com os diagnósticos de enfermagem. E a NANDA, esse guia, né? A NANDA, o guia, ela dá o diagnóstico de enfermagem com a seguinte estrutura, né? Então, é padronizado. Sempre vai ter o enunciado do diagnóstico, né? O nome do diagnóstico, ao que se relaciona, o que define e os fatores de risco. Por exemplo, né? Um exemplo, idade, etc. Fatores de risco que envolvem o mesmo enunciado, tá? Então, o diagnóstico ele costuma ficar grande por causa disso. Ele se divide, ele se estrutura com o próprio nome dele, ou ao que se relaciona com ele, as características definidoras e os fatores de risco. Tudo isso está bem explicadinho lá no PDF, tá? Aqui eu vou ser um pouco mais focado. Exercício. Há diversos sistemas de classificação de conceitos para a SAI, disponíveis e utilizados na prática. Qual modelo considera as situações de interesse para a enfermagem, referente a respostas que grupos, pessoas ou comunidades apresentam? O que a gente utiliza? A gente utiliza a NANDA, tá? A NANDA, aqui no Brasil, é o que mais é utilizado. NIC e NOC também, mas não fala exatamente que é do diagnóstico, tá? Aqui, nesse caso aqui, que dá essas respostas, o que avalia as respostas e forma o diagnóstico, é a NANDA. CIP é usado em outro local, ó. Lá na Europa é onde usava mais o CIP, tá? É outra classificação. NIC e NOC a gente já vai ver. Terceira fase é o planejamento. Vai pegar os diagnósticos de enfermagem, na verdade vai elencar, né? Quais diagnósticos vão ser trabalhados nesse momento. Muitas vezes são muitos diagnósticos, a gente vai ver os prioritários. E sim, vai determinar os resultados que se espera alcançar, tá? Vai ser base para as decisões das ações de enfermagem. Vamos ver aqui uma questão. Para elaborar o planejamento da assistência, o enfermeiro deve indicar pela priorização. Elaborar o planejamento, veja,
Vamos voltar aqui, ó, só para já ficar claro para você, ó. Veja aqui, ó. Planejamento se baseia no quê? No diagnóstico. E é isso que ele quer dizer lá, tá? Se você gravar essa ordem, a questão já matou por aí. Deixa eu voltar aqui. Planejamento, pronto. Para elaborar o planejamento, o que vai ser priorizado? Os diagnósticos médicos? Não, né? O processo é de enfermagem, então a gente vai usar os diagnósticos de enfermagem. Os resultados médicos? Não, também. Os diagnósticos de enfermagem que foram estabelecidos, sim, né? Porque o planejamento é a fase seguinte ao diagnóstico. As execuções dos cuidados de enfermagem menos complexo, não tem nada a ver essa resposta. E as condições latentes relacionadas à multiplicidade de defesas, essa daqui, então, né, não tem nada a ver. Letra C, né, uma fase depende da outra, né, e gera subsídio para a próxima, e a próxima depende da anterior para ela acontecer. Essa é a relação entre elas. Agora, 2017 caiu lá para Petrobras. O processo de enfermagem é um método que fornece estrutura para a tomada de decisão durante a assistência. Ok. O estabelecimento de prioridades para os problemas diagnosticados e a fixação do resultado compreende a fase, ó, estabelecimento de prioridades para os problemas diagnosticados, para a fase de diagnóstico. Diagnosticou um monte de situações de problemas. Agora a gente vai o quê? Planejar a assistência. Vai avaliar o quê? Se nem fez ainda, né? Investigação não é fase, né? A fase diagnóstica já é exatamente o que está falando aqui, né? E a implementação é a fase posterior ao planejamento. Então, diagnosticou, agora vai elencar quais diagnósticos são prioritários, planejar a assistência na sequência, tá? Vamos para o planejamento, então. No planejamento, sim, a gente vai utilizar o NIC, né? Que é a classificação das intervenções de enfermagem. Grava isso, tá? O que o NIC faz, basicamente? Usa os diagnósticos e gera possíveis intervenções. Vai ficar bastante padronizado. São sugestões de intervenções frente aos diagnósticos encontrados, tá? A fase seguinte é a implementação. Implementação do quê? Do que foi planejado, fase anterior. Determinada na fase anterior, igual eu acabei de falar. E a implementação do quê? Da própria prescrição de enfermagem, né? A prescrição, ela foi planejada na fase anterior e ela vai ser colocada em prática agora. Realização das ações ou intervenções determinadas na fase anterior também é privativa do enfermeiro, a prescrição, tá bom? Prescreveu, implementou, fez, agora precisa avaliar, né? O cuidado, ele vai se alternando. Se o paciente melhora, falece, altera completamente a condição dele, não pode ser a mesma prescrição. Vai ser na avaliação, a verificação se as condições permanecem, se precisa somar, se precisa pegar algum diagnóstico que não foi colocado como prioritário, agora é. E aí, com a fase da avaliação, você vai passear pelas fases novamente. Ver o que compensa manter, alterar, modificar, entendeu? A sua avaliação, tá bom? A avaliação determina se as intervenções de enfermagem tiveram êxito ou não, né? E verificar a necessidade de mudança o tempo inteiro. Lá usou a NIC, né? Aqui é a NOC, tá? Classificação dos resultados de enfermagem. A NOC faz parte da avaliação. O que a NOC identifica? Piorou? Manteve a mesma coisa? Melhorou? Isso ela vai utilizar termos assim, por exemplo, gravemente comprometido ou não comprometido. São termos sempre opostos que a NOC utiliza para avaliar a assistência que foi realizada, conforme a prescrição. Vamos ver como é que caiu na FCC. Ó. Na fase de planejamento, os resultados esperados constituem um componente essencial na SAI. Os resultados esperados ainda não aconteceu, está planejando. No caso do enfermeiro avaliar que os resultados esperados não estão sendo alcançados, avaliar ele já mudou de fase, né? Está na avaliação. Avaliação, tá? Deve-se o quê? Vamos ver. Alterar a prescrição de enfermagem, o prazo estabelecido e rever a intervenção da enfermagem? Parece até que sim, mas só prescrever diferente? Porque a prescrição, ela saiu de uma avaliação do próprio diagnóstico, né? Então, a gente tem que voltar sempre o mais para trás possível para reavaliar se aqueles diagnósticos, eles ainda existem, né? Ou se existem, por que será que não surtiu efeito a assistência? Olha a letra B, mais adequado. Reavaliar os diagnósticos de enfermagem e aí sim, rever os prazos estipulados e os cuidados também.
tá? Porque às vezes altera a prescrição de um diagnóstico que ainda não existe mais na condição atual do paciente, tá bom? Avaliar os fatores relacionados, fixar novos prazos e estabelecer fatores de risco. Olha, os fatores relacionados é um pedacinho do diagnóstico, né? Então, fatores relacionados, sim, porém, essa daqui está muito mais completa, é o diagnóstico completo. Analisar o diagnóstico situacional, não. Refazer a classificação da intervenção de enfermagem, não, a gente deve voltar no diagnóstico, tá bom? Outra. A NANDA, agora 2015, 2017, teve uma alteração de termo, né? Nós falávamos muito em risco. Então, por exemplo, uma lesão de pele, né? Lesão tissular prejudicada, por exemplo, né? Vamos falar dessa forma. Ou risco para lesão de pele prejudicada. Esse termo risco, ele indicava uma situação que poderia acontecer, que tinha grandes chances de acontecer se não fosse... se não ocorresse uma intervenção. Só que agora o termo não é mais risco, e sim vulnerabilidade. É isso que essa questão está cobrando, tá? De acordo com a taxonomia 2 da NANDATAL, os diagnósticos de risco foram modificados e é eliminada a palavra risco. Entrou a palavra vulnerabilidade, tá? Isso aqui tem que decorar porque, teoricamente, algum outro termo, vamos supor, propensão, no sentido da palavra até serviria, né? Mas como é que está escrito lá? É vulnerabilidade, tá bom? Outra questão. Considerando que o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado na enfermagem, pode-se afirmar: o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, público e privado, em que ocorre o cuidado, exatamente como está escrito na lei. No parecer, na verdade, na resolução COFEN 358. Ao técnico e ao auxiliar de enfermagem, em conformidade com a legislação trabalhista, não compete a participação no processo de enfermagem. É claro que compete, né? O técnico auxiliar, eles participam do processo de enfermagem, não em algumas fases. Por exemplo, o diagnóstico é privativo do enfermeiro, né? Mas olha só, o diagnóstico é feito em quê? É feito na fase 1, né? Na qual, na coleta de dados, a equipe toda participa. Então, a importância é a mesma, né? Apenas tem fases que é um processo de decisão do enfermeiro. Número 3. O processo de enfermagem deve estar baseado numa metodologia empírica. Olha só, até coloquei aqui já, ó. Empírica não, né? Em vez de eu ficar riscando. Que oriente a coleta de dados subjetivos, né? Não é só subjetivos, é subjetivos e objetivos também. Então, essa alternativa está errada. E a execução, o último item, a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, obviamente, né? Ficar no verbal não vai ter valor nenhum. Próxima questão. De acordo com a 358, da COFEN, etc., o processo de enfermagem deve ser registrado formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, a família e coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença. Por que em um dado momento? Porque isso se altera o tempo inteiro. Resposta à letra A. B. Anotada em impresso próprio, contendo a justificativa das ações de enfermagem não realizadas. Não realizadas, ok, mas e as realizadas? Tem que estar anotada também, né? E com registro opcional das intervenções de enfermagem realizada. Anota o que não realizou e talvez anote o que realizou. Tá errado. Anotada opcionalmente, ó, tá errado por aqui. Deve ser registrado. Transmitida verbalmente? Não. E anotada obrigatoriamente em e-mail eletrônico? Se tiver, muito que bem. Se não tiver, vai ser anotada de outra forma. Não é porque não tem o e-mail eletrônico que não vai ser anotado. Tá? Letra A. Gente, o SAI é basicamente isso. Saber as fases, saber o conceito, né? Sem decorar, dá para entender, né? Saber que antes teve Vanda Horta, que teve a sexta fase, na verdade, né? A terceira e a quarta que são divididas, tudo isso é importante, tá? Agora, a questão de saber quais são todos os diagnósticos de enfermagem com relação à segurança, por exemplo, do paciente, não dá, né, para decorar. Como é que você vai saber isso? Fazendo exercícios, treinando, treinando e treinando, porque vai se repetindo. Então, lá no PDF tem mais exercício do que essa aula, compensa muito treinar, tá? Faz, refaz, tá? Se tiver dúvida, entre em contato comigo, eu vou tentar te ajudar, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.